Ele foi preso pelo capitão da Síria e levado para a Babilônia, aonde ele se arrependeu e se converteu. Amon, que era o pai de Josias, reinou em seu lugar durante 2 anos. Durante 2 anos ele sacrificou todas as imagens que Manassés tinha feito e multiplicou os delitos cometidos pelo pai. A Bíblia diz que em 2 anos ele fez o dobro de ruindade que o pai fez em toda a sua vida. Tanto que com 2 anos de reinado, seus servos não suportaram e assassinaram o pai do rei Josias. Nesse cenário nasce uma criança chamada Josias, que com 8 anos de idade começa a reinar. Ele tem apenas 8 anos de idade. Ele vai assumir um trono em uma cidade que está em meio ao caos. Deus levanta Josias para um grande propósito, mas Josias tem 8 anos de idade. Eu lembro de Jeremias, quando Deus chama Jeremias e ele diz: eu sou muito moço, eu sou muito jovem, eu sou muito criança. Porque quando Deus nos chama, às vezes nós queremos apresentar a Deus as nossas limitações. Foi o caso de Moisés também. Quando Deus chama Moisés na sarça, Moisés ele começa a dar desculpa para Deus. Ele começa a falar de suas próprias limitações. Eu não sou bom de fala, eu não sou eloquente. Mas pela vida de Josias eu vejo que Deus ele escolhe pessoas pequenas para grande propósito. Deus ele escolhe pessoas que talvez para o mundo não seria escolhida, mas Deus escolhe e capacita para grandes propósitos. A Bíblia então diz que com 16 anos Josias ele começa a buscar o Deus de Davi. Com 20 anos ele começou a purificar Jerusalém. E interessante, ele só tem 16 anos. Ele começa a purificar toda a terra. E isso inclui o reino do norte, que não estava debaixo do seu reinado. Josias, um jovem, um adolescente, ele começa a purificar a terra de Israel. Ele era um jovem que buscava ao Senhor. E com 26 anos, a Bíblia diz que ele já tinha purificado toda a terra. E agora, com 26 anos, ele vai começar uma reforma dentro do templo. O templo estava fechado. Não havia mais adoração a Deus. Quando ele organiza essa reforma, entre os trabalhadores, eu citei aqui no texto, está Safã e Ilquias. Safã era o escriba e Ilquias era o sacerdote. Nessa reforma, Ilquias, que é o sacerdote, acha o livro da lei. Ele lê o livro e entrega a Safã, que é o escriba. Preste atenção nisso. Josias é o rei, o governante, a autoridade. O templo é a igreja. Aleluia. O livro da lei, a Torá, é a Bíblia, é a palavra de Deus. O sacerdote, ele era o responsável pela liturgia do culto. E era ele que no culto lia o livro da lei. Ele era o pastor. E o escriba era o responsável por escrever as cópias da lei, também chamado de doutor da lei. Ele era o teólogo. Então a palavra de Deus, ela está perdida, e o texto diz que ela foi encontrada dentro do templo. Quando eu li isso, eu achei isso um pouco contraditório, porque o livro da lei sempre esteve no templo. O livro da lei nunca saiu do templo. Então quem estava perdido não era o livro da lei, era o povo que não lia mais o livro da lei. Era o povo que não entrava mais no templo para adorar a Deus. O livro está perdido onde ele nunca deveria ser perdido. E quantas vezes nós deixamos o livro se perder? Dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, aonde ele nunca deveria ter sido perdido. Aleluia! Aí olha que coisa estranha. O pastor acha o livro e lê.
teólogo que lê e leva para Josias. Enquanto eles leem o livro, nada acontece na vida deles. Enquanto eles leem a palavra de Deus, a Bíblia não relata que nenhuma mudança ocorreu na vida deles. Tanto que, quando ele vai falar para o rei Josias, e ele achou o livro da lei, ele primeiro fala que achou dinheiro, depois ele fala que o trabalho estaria indo bem, e depois ele diz, além disso, ou seja, algo insignificante aconteceu. O quê? E o Guias achou um livro. Aí eu sei por quê que nele não foi gerado nenhum efeito. Porque você não pode ler a palavra de Deus como se fosse um livro comum. Achou-se um livro como se fosse qualquer livro. A palavra de Deus, ela é a fonte inesgotável de Deus para a sua vida. Ela é a bússola que vai te guiar para a eternidade. O mundo quer dizer que a palavra de Deus é apenas um livro. E um livro ultrapassado. E sabe o que é interessante, primeiro? Eles querem mostrar que isso aqui é um livro, pastor. Eles querem mostrar que isso aqui não tem importância, que é só uma junção de letras, mas eles querem proibir esse livro de entrar numa escola. Eles querem proibir esse livro de entrar num país, igual tem país que é proibido. Se é apenas um livro sem significância, por que tanta importância em proibir? O que aconteceu aqui é que o pastor e o teólogo lê o livro que eles não conhecem. Nenhum efeito é gerado neles. Mas a Bíblia diz, perceba isso, o livro está na igreja, o livro da lei está no templo, da onde ele nunca saiu. O escriba, que era quem escrevia, não tinha imprensa, era escrito pela pena do escriba. O escriba, que era chamado doutor da lei, ele conhecia todo o livro da lei, toda a Torá, porque ele escrevia. Era ele que fazia as cópias, mas ele não conhece. O sacerdote, que tinha todo o livro da lei na sua mente, que era aquele responsável pela leitura, não conhecia o livro. Porque conhece o livro como um livro comum. A Bíblia não é apenas um livro comum. A Bíblia não é apenas uma ferramenta que nós carregamos debaixo do braço quando viemos para a igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando no púlpito. A Bíblia é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Quando Paulo diz a Timóteo que a Bíblia, que toda a Escritura é divinamente inspirada, o termo inspirado fala de respiração, ou seja, essa palavra que você tem, que eu tenho, ela sai de dentro de Deus, ela emana de Deus para a sua vida. Aleluia. É por isso que quando Deus instrui Josué, ele diz, não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nela de dia e de noite, para teres o cuidado de praticar tudo quanto nela está escrito. Ele fala, não afasta da tua boca, fale da palavra. Depois ele fala para ele guardar a palavra na mente, e no final ele diz para teres o cuidado de praticar. Ou seja, eu leio a Bíblia, eu falo da Bíblia para praticar o que na Bíblia está escrito. Tiago capítulo 1 versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. O salmista diz no Salmo 1, do verso 1 ao 3, que quem ouve, medita, pratica a palavra é forte, produz fruto e é próspero em tudo que faz. Aleluia! Só que interessante é que não gera efeito neles, mas quando Safã lê a palavra para Josias, imediatamente a palavra gera efeito na vida de Josias. Maravilha. A palavra gera fé. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que essa palavra é viva, eficaz,
mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ou seja, essa palavra, ela age no corpo, na alma e no espírito. Ela chega onde a psicologia não chega. Ela age onde a medicina não age. Jesus disse em João capítulo 15: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra limpa. O salmista diz no Salmo 119, verso 9: como purificar o jovem o seu coração? Pela palavra de Deus, ela purifica. No mesmo salmo ele diz que a palavra ilumina os nossos caminhos. João 17, versículo 17 diz que essa palavra santifica. Quando eles lêem essa palavra para Josias, imediatamente na vida de Josias começa a gerar efeitos. E o primeiro efeito, entre muitos efeitos que a palavra gera, que gerou na vida de Josias, foi o temor. Aleluia. Quando Josias ouve a palavra, ele rasga as vestes. Josias vê a situação que o povo está, porque a palavra ela mostra os nossos erros, os nossos pecados. Imediatamente ele se enche de temor e rasga as próprias vestes. É por isso que Abacuque diz, Abacuque 3, verso 2: ouvi a tua palavra e temi. Aleluia! Porque a palavra gera temor. Glória a Deus. Quando ele ouve a palavra, ele vê o caminho que o povo está. Porque a Bíblia mostra em nós os nossos pecados. A Bíblia revela os nossos erros. Aleluia. Tem gente que acha que a Bíblia é só um livrinho bom. Essa Bíblia, a palavra de Deus não é um livrinho bom, é um livro justo. Aleluia. Se ela fosse só um livro bom, ela mostrava o rei glorioso que Davi foi, mas não mostrava que o rei que era segundo o coração de Deus também caiu. Ela mostrou que Moisés foi um grande líder, mas mostrou que um grande líder também tem seus defeitos. Porque a Bíblia contém aquilo que o homem odeia, disse Charles Spurgeon. A verdade. A Bíblia é como um espelho, que eu olho para ele e vejo onde está o problema, e saio na rua com o mesmo problema se eu quiser sair. A Bíblia mostra onde eu estou falhando, onde eu estou errando, e eu continuo errando se eu quiser errar. Aleluia. Então a Bíblia gera temor. E temor não é medo de Deus. Temor é respeito por Deus. Êxodo 20, versículo 20: porque o temor do Senhor, para que o temor do Senhor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem. O temor do Senhor faz com que nós não pecamos. É por isso que o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Aleluia. Eu guardei uma boa coisa em um bom lugar, estou dizendo. Aleluia. Guardei uma boa coisa em um bom lugar, para um bom propósito. Glória a Deus. Salmo 119, verso 120: as tuas palavras me enchem de temor. O pastor João Batista leu aqui, Provérbio 8,13: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca aberta.